Mais um escândalo de corrupção no Brasil. Parece uma manchete de um jornal qualquer, já que no Brasil é tão comum algo do tipo. Porém, o caso do Banco Master escala de uma forma tão progressiva e quanto mais as investigações avançam, mais coisas aparecem que nos preocupa sobre a integridade da nossa república, se nós realmente temos uma segurança institucional, se o nosso país realmente é confiável. O Banco Master foi um banco criado e gerido por Daniel Vorcaro, um empresário mineiro que ingressou no setor financeiro através da compra desse banco que, quando ele havia comprado, estava quebrado, tinha outro nome e ele batizou com esse novo nome. O Banco Master começou a atuar no mercado oferecendo retornos muito acima dos oferecidos pelos outros bancos. Pelo CDB, por exemplo, o Certificado de Depósito Bancário, recursos que os correntistas depositam para que o banco possa fazer empréstimos, investimentos e prometem um retorno sobre aquele valor que o correntista aplicou. Porém, ele oferecia retornos de 150% se comparado ao CDI, por exemplo, que é o Certificado de Depósito Interbancário. E esse retorno atraiu muitos investidores. Pessoas atrás desse rendimento acima do oferecido pelos demais bancos. Então, várias pessoas colocaram dinheiro no banco de Daniel Vorcaro. Até aí, ok, o banco estava assumindo um risco. Quem estava investindo sempre está correndo um risco também. Porém, o empresário começou a fazer atuações não muito condizentes ao esperado de um banco que deveria investir aquele dinheiro que foi recebido. Então começou a levar uma vida luxuosa, vida que ele já tinha, mas manteve o padrão. Começou a dar festas milionárias, diz que a festa de 15 anos da filha foi milhões de reais gastos. Começou a frequentemente patrocinar eventos, principalmente eventos ligados a políticos. Então, ia ter uma certa palestra de uma pessoa famosa, estava lá o patrocínio do Banco Master. Apoios dos mais diversos, principalmente financeiros, disponibilizando meios de transporte, por exemplo. Então ele sempre estava muito ligado a pessoas do grande escalão de poder para poder fazer ali o seu network, fazer os seus contatos. Mas para quê? Com dono de banco? Lógico, é importante você ter os seus contatos, mas ele estendeu os seus tentáculos em várias direções, desenvolvendo esse contato político. O fato dele desenvolver esses contatos e oferecer retornos de investimentos acima do mercado, não tem nada de errado. Ele pode desenvolver seus contatos, pode ter contato com várias pessoas. Porém, o que ele fez após isso que começa a desenvolver o problema, que pode ser, sim, um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil. Ele usou, claro, parte desse dinheiro para fazer investimentos. Tem vários locais no Brasil que têm empresas que são ligadas ao banco, que foram fundadas pelo banco para dar uma justificativa do uso do dinheiro. Tem academias, tem locais de eventos, tem vários espaços, várias empresas que foram fundadas por este grupo que, de certa forma, justificam o uso do dinheiro que foi aplicado pelos investidores no banco. Porém, está longe da gente saber se realmente todo aquele valor que foi levantado através desses investimentos foi realmente utilizado nisso. Com o tempo, percebeu-se que aquele banco não tinha condições de dar aquele retorno prometido aos seus investidores. E começou-se então a buscar uma alternativa, a venda do banco. O empresário procurou várias pessoas, várias outras instituições financeiras para comprar o banco dele e pudesse então dar uma injeção financeira para que pudesse salvar novamente esse banco. Mas o caso estourou quando o empresário Daniel Vorcaro procurou o BRB, o Banco de Brasília. E as tratativas avançaram para que realmente o BRB comprasse o Banco Master.
Porém, essa negociação teve que passar pelo Banco Central. E o Banco Central, através da sua investigação, que é padrão de ser feita, constatou que haviam vários casos duvidosos, vamos dizer dessa forma, nessa negociação. Para justificar o valor, o Banco Master apresentou certidões de crédito, ou seja, são empréstimos que o banco concede a outras pessoas e essas pessoas têm que pagar por aquele empréstimo, os juros. E vários certificados de crédito que não tinham muito fundamento. Então, de certa forma, o banco estava falsificando esses certificados para justificar e elevar o valor de mercado do banco para poder levantar um valor maior no momento da venda do banco. Então, o banco que estava interessado em comprar iria analisar esse portfólio de certidões de crédito e dizer, olha, se a gente comprar esse banco, a gente vai ter acesso a essa quantidade de empréstimos que esse banco fez, a gente vai receber esse valor, então faz sentido a gente pagar um valor superior a ele, já que a gente vai ter esse valor de volta quando essas pessoas pagarem esses empréstimos que foram feitos. Porém, os empréstimos não tinham sido feitos, foram falsificados. Os principais motivos pela prisão do Daniel Porcaro foram fraudes administrativas de gestão do banco. Então, quando o Banco Central identificou essa fraude, travou essa compra do BRB do Banco Master. Mas por que o BRB de repente teve interesse em comprar esse banco? Será que ele não tinha condições de verificar se aquelas certidões de crédito realmente eram legítimas? Porém, como eu disse mais cedo, o dono do Banco Master estendia seus tentáculos em vários contatos políticos, inclusive dentro do próprio Distrito Federal. O BRB ainda é um banco estatal. Então, tem influência direta dos políticos ligados ao Distrito Federal, onde o banco está localizado. Então, ele desenvolveu contatos com políticos que influenciariam a compra do Banco Master pelo BRB. Então, talvez seria ali uma troca de favores. Então, ele desenvolveu esse contato e agora estava cobrando de volta aqueles favores que ele havia prestado. Olha, eu ajudei você num certo evento, eu fiz tal favor para você, nós temos esse contato, talvez uma amizade, então eu preciso da sua ajuda agora. Viabiliza para mim a compra do meu banco. Eu estou precisando vender, dá uma justificativa qualquer. E viabilizaram. Estava em andamento, a tratativa estava avançada para que o BRB comprasse o Banco Master de Daniel Porcaro. Porém, o Banco Central, fazendo a sua função, travou essa negociação. O empresário até foi preso quando tentava sair do país com a justificativa que estava viajando para tentar vender o banco. Mas é estranho, se já havia uma negociação avançada com o BRB, por que ele estava viajando para tentar vender esse banco? Sei lá, é a justificativa que ele apresentou para poder tentar sair do país, mas acabou sendo preso. Porém, o problema do Banco Master vai muito mais profundo do que a gente imaginava. Com o início das investigações, percebeu-se que havia muito mais contatos nas mais diversas áreas. O banco foi fundado lá em 2019 e desde então vem atuando dessa forma no mercado, desenvolvendo seus contatos políticos. Então, tem ligação com a esquerda e tem com a direita também. Ele foi bem democrático nesse sentido, desenvolveu seus contatos nos mais diversos espectros dentro da política e nas mais diversas regiões também. Diz que atuou na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas mais diversas áreas. Ele desenvolveu seus contatos dentro da política para poder se blindar caso houvesse algum problema. Porém, o Banco Central, mais uma vez enaltecendo a importância da gente ter um Banco Central independente, atuou e barrou esse processo que vinha se desenvolvendo. Mas o sistema de trava, inclusive, que o empresário desenvolveu, vem atuando ainda. Sob a alegação de que haviam nomes importantes envolvidos nas investigações,
o ministro do STF, Dias Toffoli, determinou que as investigações do Banco Master deveriam ocorrer em sigilo, inviabilizando que a população percebesse e tomasse ciência do passo a passo dessas investigações, de quem estava envolvido e o que vem acontecendo. A estimativa hoje é de que seja ali mais de 12 bilhões de reais envolvidos nessa fraude. Mas com as investigações é provável que a gente perceba que o valor é superior a isso ainda. Mas com esse sigilo que foi determinado, a gente fica sem saber. E, inclusive, potencialmente, há possibilidade de que isso seja transcorrido de uma forma mais lenta, para que, quem sabe, nunca seja realmente investigado. Então é um problema muito sério quando o STF puxa para si essa responsabilidade e coloca sob sigilo uma investigação que vem chamando a atenção da população brasileira, que tem potencial de ser um dos maiores escândalos de corrupção da história do nosso país, mas vai correr sob sigilo. A gente vem entrando numa situação que o Brasil não transmite mais uma segurança institucional. Nós não temos mais confiança da forma que o nosso país vai ser conduzido, porque os poderes se confundem. A gente tem um judiciário que toma para si prerrogativas que não são nesse momento. O judiciário ele deve atuar como se fosse um desempate. As instituições, o executivo e o legislativo estão tendo problemas, o judiciário intervém para resolver esses problemas, mas ele vem tomando para si um protagonismo que não é de si. Eles se tornam figuras conhecidas no nosso país, mais do que muitos políticos por aí que dependem realmente de projeção para poder se manter no poder. Os ministros do STF não precisam disso, não precisam dessa projeção, eles não precisam ser conhecidos pelo povo. Na verdade, deveria ser ao contrário, para que eles tenham a lisura de tomar as decisões, protegendo a nossa Constituição. Porém, hoje já estão querendo modificá-la. Esse caso de corrupção do Banco Master, ele escancara para nós o quão suja a nossa política é. Tanto que entes que não são políticos, não deveriam ser, vêm atuando como se fossem. E vêm utilizando as suas movimentações, utilizando as prerrogativas que eles dão para eles mesmos, para se protegerem, já que, talvez, as investigações avançando, poderiam apontar o dedo para eles. Então, esse caso do Banco Master ainda vai ter muitos avanços. A gente ainda vai encontrar muita coisa embaixo desse tapete, mas é essencial a gente entender o quão profundo esse problema está e o quanto ele aponta para a nossa situação institucional no Brasil. O nosso país caminha para uma falência institucional. E o caso do Banco Master vai ser o nosso estandarte, vai ser o símbolo dessa falência institucional, já que, ao analisar, mesmo que superficialmente, a gente percebe que ele conseguiu estender os seus tentáculos nas mais diversas áreas, dos mais diversos espectros, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e, possivelmente, a gente não vai ver uma solução, pelo menos ver, né? Uma solução realmente para este caso. Então, uma conversa importante, um caso de corrupção, mais um no nosso país. Tomara que a investigação siga um rumo e a gente consiga ter uma solução. Porque esse caso, ele afeta diretamente o nosso sistema bancário. Não é só um banco ali que nem era tão importante dentro do cenário nacional, mas existe no nosso país um acordo, vamos dizer dessa forma. Os bancos no nosso país criaram um fundo para socorrer investidores de bancos do nosso país que passaram por problemas financeiros. No caso dos investidores do Banco Master, eles serão socorridos por esse fundo. Mas esse fundo, como eu disse, não é só do Banco Master, é de todos os bancos nacionais.
E são vários investidores. Dizem que é por falta de 1 milhão de investidores, 1 milhão de pessoas colocaram dinheiro no Banco Master. E este fundo garante a devolução de quem investiu até 250 mil reais. Quem investiu mais que isso, infelizmente, a diferença vai aportar como prejuízo. Então, os outros bancos do nosso país vão ajudar a pagar este golpe aplicado sobre os investidores do Banco Master. E, logicamente, os bancos têm que repor este valor que foi retirado, que vai ser usado para pagar esses investidores do Banco Master. Para que possam, quando realmente tiver um problema real, sem fraude, ter de onde socorrer os investidores dos outros bancos. O que isso significa para nós que somos usuários dos bancos, dos outros, no caso? Que provavelmente os bancos vão ter que aplicar mais dinheiro, o que geralmente significa talvez uma elevação das taxas pagas, uma diminuição dos lucros dos bancos, já que vai ter que tirar parte do lucro para colocar de novo dentro deste fundo. Ah, mas não tem problema, é prejuízo do banco, não é meu. Mas se você é um investidor, um acionista de algum dos bancos, o lucro que você vai receber lá no final do ano, quando for dividido, os dividendos, vai ser menor. Então isso afeta diretamente o nosso sistema bancário no nosso país. Um golpe que foi aplicado por um banco afeta a todos os outros. Diminui inclusive a credibilidade. Quando você vê agora, olha, uma certa instituição financeira no nosso país está oferecendo um investimento bem acima do que os outros oferecem, já nos acende aquela dúvida. Opa, o Banco Master fez algo muito parecido com isso. Será que esse banco que está oferecendo agora está tentando fazer um golpe? Talvez o banco nem tenha essa intenção. Talvez realmente foi uma oportunidade que o banco encontrou, que vai oferecer um retorno bem maior do que os outros, mas vai acender aquela luz, aquela dúvida. O Banco Master fez algo muito parecido com isso. Não confio. Então, a credibilidade do nosso sistema bancário está sob cheque, sim, está ameaçada. Tudo isso por um crime cometido, por uma tentativa de golpe. Nem posso chamar de tentativa, porque realmente foi concretizado. Um golpe que foi feito, que entrou para dentro da política do nosso país, as mais diversas áreas, as mais diversas regiões. Então, um vídeo aí para a gente conversar, tomar um pouco de conhecimento a quantas anda esse caso do Banco Master. Se você achou interessante, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Deixa um comentário se você tem conhecimento de alguma coisa desse caso, o que você acha sobre esse caso de corrupção, mais um no nosso país. Comenta se ficou alguma dúvida também, eu vou dar uma olhada nos comentários e te respondo por lá mesmo. Se for algo que pode ser respondido pelos comentários, será respondido lá. Mas se for algo que precisa de uma discussão um pouco mais profunda, a gente grava um outro vídeo e conversa melhor sobre o assunto. Compartilha para alguém que você acha que precisa tomar conhecimento também desse caso, entender um pouco melhor do que vem acontecendo nas investigações, o que vem sendo feito. E se inscreve para que você possa continuar recebendo notificações dos próximos vídeos do nosso canal, porque a gente ainda tem muito a conversar, viu? Até a próxima e eu espero por você.